Olá, queridos, tudo na paz? Queria compartilhar com vocês mais uma palavra daquilo que eu tenho estudado. Na verdade, essa palavra foi um estudo meu de 2017. É aquilo que teve no meu coração, né? Às vezes eu volto em algumas coisas que eu escrevi ou algumas mensagens que eu escrevi enquanto alguém estava pregando e sinto de compartilhar aquilo ali. E isso foi o que me deu vontade agora de compartilhar com vocês. Então, assim, eu queria que você lesse comigo Atos capítulo 16, versículo 20, do 23 ao 25, né? Atos 16, do 23 ao 25. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere inferior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Mas algo que me chamou muito a atenção nesse texto é que a gente vai ver aqui e observar que acontece um milagre tremendo, um milagre muito poderoso com o apóstolo Paulo e Silas ali naquela prisão. E eu dei um tema para esse estudo chamado de "O milagre não é o fim, mas leva a um objetivo ainda maior". Eu comecei a analisar sobre o que é um milagre. Eu queria que você pensasse comigo agora sobre qual seria o propósito de um milagre. Será que o milagre tem um propósito? Qual seria o objetivo? Por exemplo, uma cura, um milagre. Eu passei agora recentemente por um milagre poderoso com a minha mãe, né? Eu dei esse testemunho para algumas pessoas que sabem. A minha mãe, ela sofreu um desmaio na minha frente. Tava eu, minha irmã, minha esposa estava perto vendo também com a minha filha, e a minha mãe desmaiou. Caiu retinha, gente, durinha, bateu a cabeça no chão, sangrou muito. E a gente ficou desesperado, parecia que estava num filme de terror. Parecia um cenário de um filme não, mas um pesadelo. Pensa num pesadelo que você quer acordar e não consegue. Eu me senti daquele jeito. E no meio de todo aquele desespero, eu me ajoelhei do lado da minha mãe, segurei a cabeça da minha mãe com a minha mão esquerda, minha mão direita eu coloquei no peito da minha mãe. E naquele momento de joelhos eu olhei para cima e falei somente mais ou menos assim: Senhor, eu não sei fazer primeiros socorros, eu não sei fazer nada, mas eu só sei orar, eu só posso orar. Então, por favor, Deus, traz minha mãe de volta, em nome de Jesus, amém. Quando eu falei isso, que eu olhei, minha mãe, que estava completamente desacordada, antes de eu começar a orar, ela começou a abrir os olhos e perguntar o que aconteceu. E naquilo ali, o que aconteceu, a gente foi sentando ela devagar, fomos explicando o que tinha acontecido, tivemos que levar para o hospital. Ela realmente teve Covid-19 e ficou 21 dias internada. Minha mãe tem 79 anos. Além desse desmaio, de ter batido a cabeça, estava com o próprio Covid-19, que ela tinha tido um pouquinho de febre na noite anterior. A própria doença fez com que ela ajudou para que ela tivesse esse desmaio. Minha mãe com 50% do pulmão comprometido, com 79 anos de idade, não precisou de respirador em momento algum. Falei com ela todos os dias, embora não pudesse visitar, e graças a Deus, minha mãe hoje está em casa e está bem. Graças a Deus. Né? Mas o que eu quero dizer com isso, querido? Acontece um milagre. Qual o propósito de um milagre? Aumentar a sua fé. Pode ser várias situações, pode ser várias coisas, mas existe um objetivo principal. E um dos propósitos do milagre não é apenas beneficiar a pessoa em questão, a pessoa que está recebendo o milagre. A pessoa que está precisando de uma providência divina. O objetivo do milagre não é só ajudar aquela pessoa ali naquele momento, mas sim gerar fé e arrependimento nas pessoas. Hoje eu posso testemunhar da minha mãe e eu posso levar outras pessoas a terem fé pelo milagre que Deus fez. Então, todo milagre, ele existe um propósito. Todo milagre tem um objetivo para ele acontecer.
Então, eu quero que você entenda uma coisa. O milagre, ele é uma consequência de um objetivo ainda maior. Jesus, ele fazia diversos milagres, mas ele sempre aproveitava aquilo ali para pregar o evangelho, para pregar a salvação. Então, o objetivo sempre deve ser a salvação. Nós estamos aqui, fomos salvos pelo Senhor para poder pregar o seu evangelho, para poder ganhar vidas e preencher o reino de Deus. Você foi salvo para salvar. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está lá em Marcos capítulo 8, versículo 36. A gente busca muitas coisas. A gente busca todas essas coisas e não é errado você pedir a Deus por um milagre, não é errado você pedir a Deus por diversas situações na sua vida, por uma cura, por um emprego, por uma situação financeira melhor. Não é errado isso. O ruim é quando você começa a buscar a Deus para poder alcançar esses objetivos. Isso é que é o que nós não devemos fazer jamais. Porque a gente busca o Senhor, busca a Deus, assim, tem gente que se converte porque vai ter uma vida nova. Aliás, por muito tempo, muitos pastores, muitos evangelistas pregaram: vem para Jesus que você vai ser feliz, vem para Jesus que você vai ser abençoado. Amém, você vai ser abençoado sim, querido, mas você, quando promete isso, muitas pessoas se convertem querendo um interesse de arrumar uma namorada nova, de arrumar um bom marido, de qualquer outra coisa que não seja a salvação. Entende? Parece que você vou aceitar Jesus porque Jesus vai me abençoar aqui na terra. E não é esse o objetivo, não é esse o propósito. De forma alguma. Cristo, ele tem algo novo para nós todos os dias, sim. Ele tem um milagre para a sua vida todos os dias, mas o maior milagre que ele pode realizar na vida de um ser humano é a salvação. E é por isso que nós sempre temos que estar engajados com a salvação. Então, como eu falei, o milagre é sempre a consequência de um objetivo maior, que é a salvação. Lá em Atos, da situação de Paulo e de Silas, pensa numa coisa: as nossas ações, elas vão gerar reações em cadeia, consequências. Vão gerar consequências. Por exemplo, a desobediência nos tira da presença do Senhor. Nós podemos ver isso lá desde o Éden, do pecado original. O homem desobedeceu e foi afastado de Deus. Então o pecado, ele separa completamente o homem do Senhor. Mas a obediência te leva a também uma sequência de fatos que terminam no objetivo final, que é o propósito, é a salvação. E aí, ainda em Atos, no capítulo 16, no versículo 9, Atos 16, mesmo capítulo que nós lemos, mas lá no versículo 9, olha só: e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Paulo entendeu aquilo ali. Ele foi para vários lugares, mas pulando lá para o versículo 12, ele fala que ele chegou em Filipos, e a primeira cidade que é a primeira cidade da parte da Macedônia, e é uma colônia. E tivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde costumava fazer oração, e assentando-nos falamos às mulheres, e ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, versículo 14, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Gente, essa mulher foi batizada e começou ali uma igreja na sua casa. Se você ler a carta aos Filipenses, esse foi o início daquela igreja. Então, olha só, versículo 16, tá? E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo,
e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando-se, voltou-se a dizer ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora ele saiu. E vendo os senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Aí, dali para baixo, nós lemos até o versículo 25, aonde eles bateram em Paulo e Silas, açoitaram eles, colocaram eles na prisão. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Parece ali que a obediência de Paulo, embora tenha gerado resultados positivos, geraram também resultados ruins. E isso até no que eu falei lá em cima, muitas pessoas se convertem achando que tudo vai ser as mil maravilhas, e isso, quando não acontece, essas pessoas vêm e culpam a Deus. Mas às vezes você pode parar para pensar em que o que está acontecendo de ruim na minha vida agora, eu posso usar, orar, clamar para que o Senhor transforme em algo bom. Paulo e Silas naquela prisão, como todos conhecem essa história, eles estavam presos nos troncos, açoitados, amarrados num tronco, mãos e pés. E ali, perto da meia-noite, se você continuar lendo esse texto, você vai ver que eles começaram a adorar ao Senhor, começaram a cantar hinos e a louvar. Então, eu quero te levar a um outro tópico desse estudo, que é não murmurar em meio à tribulação. Qual é a primeira coisa que acontece quando a gente passa por um revés na vida, passa por uma coisa difícil, uma situação difícil? Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Quantas vezes você já falou isso? O que eu fiz para merecer isso? Essa frase é muito comum, não só no meio evangélico, mas no meio secular também. Essa frase é a frase, talvez uma das frases mais faladas no mundo. Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Querido, às vezes a minha mãe fala isso, e eu digo para ela: mãe, a senhora nasceu. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas o que você precisa ter é bom ânimo para passar por elas. Bom ânimo. Então, ainda no versículo 23, lá: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, e mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Eles poderiam ter questionado se Deus realmente havia mandado passar a Macedônia. Mas será que era de Deus mesmo que eu passasse a Macedônia? Eles poderiam ter questionado o Senhor. Será que esse sonho, Paulo poderia ter falado, será que esse sonho que eu tive daquele homem falando, será que era mesmo de Deus? Será que eu não interpretei errado? Mas não, querido. Quando o Senhor te chama, você não tem dúvidas. E você sabe que ainda que venham as lutas, ainda que venham as dificuldades, quando você está debaixo da ordem do Senhor, quando você está em obediência ao Senhor, ainda que você passe por momentos difíceis, o Senhor é quem te ajuda. Agora, realmente sim, é preciso tomar cuidado, porque às vezes a gente quer que Deus faça as nossas coisas, Deus venha e faça os nossos objetivos, cumpra os nossos objetivos, faça algo por nós, porque Senhor, eu te sirvo, então eu mereço. Não, querido, nós não merecemos nada. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Tudo é somente por Ele. E quando você acha que quando eu penso, o que eu fiz para merecer isso? Por que eu estou passando por isso? Será que eu fiz alguma coisa de errada? Então quando vem a coisa certa, será que foi você que acertou também para vir a coisa certa? Será que às vezes nós precisamos ter um cuidado muito grande com isso? Porque às vezes a gente, sem querer, na nossa subconsciência, a gente pode abrir mão da graça. Porque às vezes nós queremos nos culpar por aquilo que há de ruim e queremos ter méritos por aquilo que vem de bom. Não é assim que funciona. A graça vem de Deus, a salvação vem de Deus e o mérito é dele. Por quê? Sabe por que o mérito é dele?
porque nós não conseguiríamos passar pela cruz, mas ele passou. E quando ele passa pela cruz, ele está dizendo assim, olha, você que é pecador, você que fez todas as coisas erradas, você faz o seguinte, eu fiz tudo certo. Jesus fala assim, ó, eu acertei, Jesus falando, eu fiz tudo perfeito, eu fui justo, eu fui fiel, eu fui obediente em tudo. E eu troco de lugar com você. Eu morro por você. Eu vou para a cruz no seu lugar, para que você possa receber recompensa por eu ter sido fiel e justo. Então Jesus, ele foi obediente em tudo, e ele faz essa troca comigo e com você. E ele morre no nosso lugar. Ele sofre tudo no nosso lugar, para que hoje nós possamos ter vida. E ainda que a gente passe por situações como aquela de Paulo e Silas na prisão, nós temos a certeza que um dia nós vamos viver eternamente com Ele, porque Ele morreu por nós. Então, querido, não duvide daquilo que o Senhor realmente tenha falado para você. Não duvide. Claro, toda palavra que vem de Deus, você é confirmada através de Deus. Ande nos caminhos do Senhor, leia a Bíblia, estude, conheça a palavra do Senhor, e você não vai ser enganado por falsos profetas. Amém? Querido, o milagre, agora veio algo que é muito interessante, que tem a ver com esse título, com o título desse estudo, que é o milagre não pode te parar. Tem muitas pessoas que param depois de um milagre. Capítulo 16, versículo 28, tá assim, Paulo clamou com grande voz dizendo, não te faças mal, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Aquele carcereiro, quando viu que houve aquele terremoto, que as cadeias se romperam, que tudo estava aberto, e ele imaginou, vou morrer, então eu mesmo vou me matar. Ele ia se matar. E Paulo vai lá, olha, não faças mal. Querido, quando o milagre aconteceu ali, eles poderiam ter ido embora. Paulo e Silas poderiam ter saído dali, porque Deus os havia libertado. Teriam saído dali, teriam voltado para a casa da Lídia. Eles poderiam ter ido para a casa dela, onde os irmãos já estavam reunidos. Eles poderiam ter voltado para lá e ter testemunhado, olha, nós estávamos presos, fomos açoitados, fomos amarrados e ali presos, de repente o Senhor fez um grande milagre e as cadeias se romperam e nós estamos livres, nós saímos por aquelas cadeias e estamos aqui agora para dar esse testemunho. Gente, que testemunho lindo! Olha que testemunho lindo! Mas olha o que poderia ter acontecido. O carcereiro teria morrido, a família dele teria ficado sem ele. O que Deus faz por mim e por você nunca pode matar outra vida. Pensa nisso. Tudo que Deus faz por você não pode matar outra vida. Salvar a vida do carcereiro era mais importante que a própria liberdade. Olha só, aquele cara ia se matar. Paulo e Silas já tinham sofrido horrores por pregar o evangelho, e eles poderiam ter saído dali porque era um livramento de Deus. Mas não, eles olham, viram o cara que ia se matar e eles vão lá e falam, não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. Querido, será que essa seria a sua atitude? Será que essa seria a minha atitude? Deus, ele tem muita coisa para fazer através das nossas vidas, mas será que nós realmente temos amado até mesmo aqueles que nos odeiam? Pense nisso. Pense nisso. Então eu vou repetir essa frase. Salvar a vida do carcereiro era mais importante que a própria liberdade. Agora, o que fazer então? Como saber o que fazer depois de um milagre? Ou o que fazer depois do milagre e da salvação? Porque o carcereiro, ele recebeu a Jesus ali. Olha só, eles voltaram para a prisão para ser soltos pela própria lei. Olha a sequência de coisas que acontece com eles. Eles ganham Lídia,
para Jesus, salvam ela e começa uma igreja na casa dela, porque se você ler lá esse capítulo inteiro, você vai entender que ela os convidou para a casa dele e os constrangeu a aceitar. Foi tipo assim, olha, não aceito não como resposta, vamos para minha casa. Amém? Então, olha só, eles se convertem, eles expulsam o demônio daquela menina, libertam a menina, outra menina, né, que tinha os espíritos. Aí eles vão presos, são açoitados e vão presos. Aí começa a coisa ficar ruim. Acontece algo ruim. Mas eles presos, louvando ao Senhor. Querido, louvar ao Senhor em tempos de tribulação, louvar ao Senhor em momentos difíceis, louvar ao Senhor no meio da angústia é difícil, mas traz a vitória, cara. Traz a vitória. Pode ter certeza que traz a vitória. Então, pensa comigo. Aí eles olharam aquilo ali, poderiam ter ido embora, não foram embora. Eles viram para o carcereiro, salvam a vida do carcereiro, vão na casa do carcereiro, batizam todo mundo, jantam lá durante a madrugada com eles. E chega de manhã, eles poderiam ter ido embora, mas eles não foram. Eles voltaram para aquela prisão. O objetivo do milagre não era somente soltar Paulo e Silas daquela prisão. O objetivo do Senhor com aquele milagre de abrir as cadeias não era simplesmente soltar Paulo e Silas, era salvar vidas, era ganhar almas. Esse tem que ser o nosso objetivo, ganhar almas. Olha, então, pensa comigo, apesar de toda aquela oposição, de todo o sofrimento que eles passaram, Paulo e Silas, eles não pararam de confiar no Senhor em momento algum. Por isso que eles viram o milagre. Por isso que eles puderam alcançar ainda mais vidas. Além daquelas pessoas que eles já tinham alcançado, eles ainda alcançaram mais pessoas com a família do carcereiro. Eles viram o milagre e não pararam. Depois que eles foram embora, a igreja dos filipenses continuou a crescer. Queridos, Deus ele quer nos levantar a cada dia mais, e mesmo assim a gente fica pensando em coisas materiais. A gente pensa em, como eu já falei lá em cima, em muitas coisas que Deus pode fazer por nós, mas o maior milagre de todos ele já fez. Ele morreu para que você pudesse viver. E esse é o maior milagre. E quando você está na direção do Senhor, não importa as dificuldades dessa vida, não importam os sofrimentos, não importam as coisas que nós venhamos a passar. Importa é que você gere outras vidas para o Senhor. Então, querido, esteja sempre na direção de Deus. E você vai ver que até mesmo nos sofrimentos, você vai gerar vidas para o Senhor. Enquanto nós estamos aqui, salvos, bem com o Senhor, existem muitas pessoas, tanto que a gente ama, quanto pessoas que a gente nem conhece, indo para o inferno. E o que nós estamos fazendo por essas pessoas? Deus tem te abençoado. Eu creio que Deus tem feito milagre na tua vida. Mas não desista, não pare. Aproveite e ganhe outras vidas para Deus. Deus te abençoe. Até semana que vem.